Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Meus amigos, nós estamos falando direto da sede do Grupo Espírita Seara de Luz. Eu estou aqui com esse baluarte dessa ordem, desse grupo aqui no município do Ipu, o Newton Gripe, um estudioso, um entendido no assunto. Falando em assunto, Newton, o assunto do momento é a pandemia que nós estamos vivendo, que nós estamos vivenciando. Pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. Uma visão espírita. Qual o ponto de vista sobre o coronavírus? Sobre essa crise mundial que todos nós, evidentemente, estamos passando. Newton, mais uma vez, nosso abraço e o agradecimento por colaborar com o nosso trabalho e colaborar com a informação ao grande público. Um abraço, boa tarde. Boa tarde, meus amigos da Rádio Cidade, meu amigo Francisco José, o Hélio. Nós estamos vivendo um momento de uma transformação. Nós temos uma consciência de que existe uma lei divina, que é a lei do progresso. E essa lei do progresso, ela trata de manter o equilíbrio entre o crescimento, o desenvolvimento esse moral, intelectual, científico, e também trata da parte da destruição. E essa destruição, ela não é no sentido de acabar com tudo, ela é uma renovação. Assim como quando você compra uma casa velha e você só quer aproveitar o terreno, é obrigado que você derrube essa casa para construir ali um novo empreendimento. E assim também se dá na nossa vida. E esse momento exato em que nós estamos vivendo essa pandemia do Covid, ele é um momento também de destruição. É um momento esse que ele é necessário porque nós, enquanto humanidade, estamos vivendo num desequilíbrio muito grande. E esse desequilíbrio nos coloca num automatismo no qual a nossa preocupação se limita à correria do nosso dia a dia, a ir atrás do nosso ganha-pão, no consumismo, e acaba que a gente fica limitado sem olhar o nosso irmão que está ao nosso lado, sem olhar o próximo. E é preciso que a gente aprenda a olhar o próximo, porque as coisas acontecem ao nosso lado e na grande maioria das vezes acabam por passar despercebido. E às vezes quando percebemos, nós acabamos por criar objeções ou desculpas para não ajudar, porque nós vamos perder tempo, porque nós temos um compromisso, porque nós precisamos ver uma coisa, ver outra. Está faltando empatia, a preocupação com o próximo. Está faltando essa empatia. E veja como foi que aconteceu essa epidemia. O que ela nos traz? Ela nos traz exatamente isso, a necessidade do recolhimento. Ela traz para a gente agora de forma quase que obrigatória que a gente abra mão de tudo e simplesmente fique em casa. E aí a gente pensa assim, mas e o meu ganha-pão? E quem é que vai pagar minha conta? Quem é que vai pagar meus boletos? Nós estamos num momento de obrigação em que, infelizmente, não está sendo dado para a gente outra opção que não seja essa. Essas que seriam as prioridades ficam em segundo ou terceiro plano? Ficam em segundo ou terceiro plano. E acaba que atinge a todos, porque mesmo quem tem uma condição financeira boa, em que se coloca numa situação supostamente privilegiada, ele não está imune. Está na mesma condição que todos. Nós todos estamos nivelados nessa mesma condição. Então, nesse momento, não adianta a posição social, não adianta ser doutor, não adianta ter dinheiro. Nada disso resolve. A gente vê hoje na Itália que, numa proporção aí de 1 para 10, tem um respirador para 10 pessoas que precisam. E eles decretaram agora que, a partir dos 60 anos, eles já estão abrindo mão de usar o respirador. Quer dizer, imagina a situação dos médicos terem que tomar essa decisão. Tendo que escolher a quem atender. A quem atender. Uhum. E se nós não nos cuidarmos, se não levarmos a sério, nós corremos um grande risco de chegar nessa mesma situação. Passar por esse estágio, por essa fase que está passando na Itália. Na Itália hoje eles já estão prevendo que os anciãos, depois que passar essa fase, né, essa epidemia, serão muito poucos. Então, para quem é jovem, para quem acha que isso não pega, eu posso sair, posso beber, sim, mas nós temos que pensar nos outros, não é só em nós. Perfeitamente. Isso nos leva a pensar nos outros. Obrigatoriamente. E pior, que não são outros estranhos, são os da nossa própria família. Verdade. Nós temos relatos. Ontem mesmo eu assisti um vídeo de um médico em Fortaleza dizendo que tem um hospital lá da elite, vamos dizer assim, em que
as pessoas estão internadas com coronavírus e recebem visita normalmente. Quer dizer, estão indo lá, estão pegando o vírus e estão levando para fora, estão espalhando. Então é essa consciência que precisamos ter, porque ninguém está imune. Ninguém está imune. Ninguém. Não existe ainda uma vacina, não existe ainda uma imunidade para... Dizem que a China já tem, que Cuba também tem, mas até que isso seja usado e seja comprovado, né? Está em fase de teste. Ainda vai demorar e nesse período a gente precisa se precaver. Então, Newton, na visão espírita, é algo que a humanidade teria que passar? É algo, digamos, que está além do físico, está além da questão biológica? O mundo precisava dessa limpeza, digamos assim? Com toda certeza, o mundo precisava dessa limpeza. Em cima de questões que nós estávamos até ontem, vamos dizer assim, preocupados, de questão política, de preço de gasolina, de aumenta isso, não aumenta aquilo, o que fulano está fazendo, está deixando de fazer, essa preocupação agora perdeu toda a importância. Perdeu toda a importância. A preocupação única nossa agora é salvar vidas. É salvar vidas. Nós não temos mais para onde correr. Não há mais. Eu até ontem, nós estávamos participando, ontem não, foi segunda-feira, de um estudo, e nós estávamos dizendo aqui que é como se o rio estivesse secando e os peixes que não desceram ficam lá se debatendo naquela pocinha, naquela lama que sobrou e que vão morrer. É o desespero. Então é exatamente isso. Vamos acompanhar o rio, vamos acompanhar esse movimento, vamos seguir as ordens, vamos seguir as instruções e vamos aguardar o que está por vir. Se nós imaginarmos o nosso Brasil, o tamanho que é, a população que tem, nós já vimos o que aconteceu na China, já vimos como está a Europa hoje, e nós estamos tendo o privilégio de nos precaver. Eles não tiveram, porque a bomba estourou lá. Nós já sabemos como é. Eles não tiveram exemplos anteriores. Então já sabemos as consequências, entendeu? Então basta seguir. A Itália teve o exemplo da China, mas não deu tanta importância. Não deu a devida importância. Não deu a devida importância. É verdade. Mas nós estamos sabendo o quão devastador é esse vírus. Nilton, no finalzinho da nossa entrevista, você pode deixar alguma mensagem de otimismo diante dessa crise mundial, dessa pandemia? Nós iremos atravessar, iremos vencer, Nilton, essa guerra contra o inimigo invisível? Olha, a recomendação é que nós precisamos ter a sensatez de não entrar em desespero pelas coisas ruins que a gente vê, em pânico, mas nós precisamos ver para nos conscientizar da maneira que nós temos que agir e mantermos a nossa fé, mantermos a confiança, porque nós sabemos que Deus é um Pai justo, é um Pai amoroso, tudo que acontece é para o nosso bem. Então temos que ter essa confiança, porque todo mundo sabe o momento em que o nosso planeta atravessa, e esse momento é de conturbação, é de desespero. Então é preciso que a gente consiga manter a nossa serenidade, que a gente consiga manter os nossos pensamentos elevados, manter a nossa mente e os nossos sentimentos em coisas boas. Isso é o mais importante, porque se a gente se abate, se a gente começa a pensar só nas coisas ruins, naturalmente nós vamos atrair isso para a gente. Isso é uma lei natural que todos nós conhecemos. E cientificamente é preciso estarmos bem, porque até fortalece a nossa imunidade, né? Fortalece a nossa imunidade. Temos que estar bem psicologicamente, emocionalmente. E esse sentido de se colocar numa condição de positividade, de confiança, de fé, também ajuda o nosso sistema imunológico. Ajuda também que a gente se fortaleça e minimize as consequências e a quantidade de contaminação que pode chegar a vir. Newton Grepe, o que os espíritas dizem? Já tem feito alguma comunicação nesse sentido? E se essa comunicação foi feita por alguém de mediunidade? E o que é que eles têm dito sobre essa crise? Teve uma comunicação agora no encontro da Federação Espírita na região sul, não me lembro exatamente qual estado, da qual o Divaldo Franco trouxe uma comunicação dizendo que, pela providência divina, era melhor, ou seja, não vamos dizer assim melhor, era menos pior que viesse uma pandemia como veio o coronavírus do que uma guerra nuclear. Era muito mais. E nós sabemos que o embate que existe hoje economicamente, a briga por estar na frente entre Estados Unidos e China, é o que está causando isso tudo. E se entra numa guerra nuclear, não vai ficar só entre eles, afeta o mundo todo. E com a pandemia não estão nem pensando nisso mais. Não, morreu esse assunto agora. A guerra agora é contra um inimigo invisível. Até os palestinos que vivem
né, em confusão lá no Oriente Médio, fizeram lá uma trégua para poder passar esse período. Então, está sendo uma modificação obrigatória e, vamos dizer assim, que quase que imposta, no sentido de não deixar outra opção que não seja a gente buscar convivência em paz, buscar o amor próximo, buscar as preocupações com os verdadeiros valores, né, os valores morais, éticos, e naturalmente deixar essa correria de dinheiro, de ter, né, do consumismo, essa coisa. Isso tudo simplesmente agora perdeu o valor. A preocupação maior agora é com você. Meu irmão, muito obrigado. Tá bom, meu irmão, Mais por uma nada. participação super proveitosa aqui no nosso programa. Nós que agradecemos. Neste assunto, que é o assunto do momento, o assunto mais palpitante. Exato. E nos colocamos aqui sempre à disposição. Forte abraço. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Repórter Francisco José.